Era uma vez, em uma Coreia do Sul dividida, jovens estudantes que sonhavam com a democracia e um futuro brilhante para o seu país. Dong Ho dizia: "Um dia nossa voz será ouvida e a democracia prevalecerá." Sun-ji reforçava o discurso: "Sim, juntos podemos mudar o mundo." Anos se passaram e aqueles mesmos jovens, agora adultos, encontram-se em lados opostos de uma batalha feroz pelo futuro da nação. Agora, primeiro-ministro Park Dong-ho mantém seu discurso: "Devemos acabar com a corrupção e limpar este país." E a então vice-primeira-ministra Sun-jin tem outra pegada: "Não permitirei que seu plano destrua tudo pelo que lutamos." E até onde eles seriam capazes de ir pelos seus interesses é o que descobriremos nessa série, que é de fato um turbilhão. Olá, meus queridos dorameiros de plantão. Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Turbilhão é uma minissérie coreana com 12 episódios que está na Netflix e eleva a outro patamar o gênero de thriller político. Uma série para fãs de temas complexos, que explora profundamente as dinâmicas de poder e as alianças voláteis por trás de cargos políticos de alto nível, principalmente quando a corrupção e a sede de poder entram em jogo também. Turbilhão se destaca por abordar sem suavizar temas pesados, como o uso do poder para fins pessoais, violando a moralidade e a justiça com métodos questionáveis. O primeiro-ministro Park Dong-ho planeja assassinar o presidente, tomar controle dos órgãos governamentais, investigar o herdeiro do presidente e terminar com as atividades ilícitas e as negociações corruptas desse presidente com o grupo Daijin, o conglomerado mais prestigiado e astuto da Coreia do Sul. Em contrapartida, a vice-primeira-ministra Sun-jin se opõe fortemente aos planos de Park. Ela está disposta a fazer o que for necessário para impedi-lo, mesmo enfrentando grandes riscos. E já começamos com a tensão lá no alto. Você está no fundo do poço? Não estenda a mão para ser salvo. Quem segurar sua mão será puxado também, disse o presidente sul-coreano Yang ao primeiro-ministro Park Dong-ho, sinistramente, enquanto ele segurava o braço de Park. E não conformado ainda, continua em alto e bom tom: "Nem grite pedindo ajuda. Quem ouvir seus gritos também será prejudicado." Mas mal sabe o presidente que em breve sofrerá uma parada cardíaca e desmaiará no seu próprio gabinete. Certa vez, Park jurou lealdade ao presidente, até mesmo salvando sua vida. Mas agora ele planeja parar o mesmo coração que ele ajudou a reviver. Disposto a eliminar a corrupção no governo, Park coloca sua vida em risco, pois enfrenta pessoas extremamente perigosas. Além da dificuldade em desmascarar os crimes do presidente, ele terá que confrontar Sun-jin, sua vice-primeira-ministra. Kim Hee-ah, que interpreta a vice-primeira-ministra, mais uma vez brilha aqui. Ela já esteve à frente de outro dorama político, o Queenmaker, e já tem vídeo aqui no canal sobre essa série maravilhosa, hein? Diria que ela nasceu para isso. Com a mesma elegância e presença, ela se destaca e dá um show aqui. Soo Kyung-gu, que interpreta Dong-ho, se revela em seu primeiro papel na televisão. Com certeza uma atuação digna de prêmio. O elenco de suporte também faz um excelente trabalho. Atuações marcantes e autênticas. Só não vou enumerar eles aqui porque confesso ter muita dificuldade com esses nomes, viu? Mas todo o núcleo principal tem uma importância relevante em toda essa trama. Além de Dong-ho estar prestes a ser preso por investigar o governo, seu amigo deputado Ji-tae morre durante uma investigação sobre os laços ilícitos da Casa Azul com os ricos, e Dong-ho decide agir por conta própria e continuar o trabalho de Ji-tae. Para isso, ele envenena o presidente na tentativa de matá-lo. Como presidente interino, ele teria imunidade suficiente para limpar a Casa Azul de suas corrupções. Só que a corrupção na Casa Azul não vai cair sem luta. Representada pela vice-primeira-ministra Sun-jin, uma mulher inteligente e sem escrúpulos. Com o presidente em coma, começa uma luta pelo poder entre Dong-ho e Sun-jin, cada um tentando usar a incapacitação do presidente para promover seus próprios objetivos. Ela é uma mulher com aspirações iguais, se não maiores às do nosso herói. A vice-primeira-ministra é tão capaz quanto astuta.
Se Dong Ho era o braço direito do presidente, então Su Jin era seu braço esquerdo. Infelizmente, em sua luta contra monstros, nossos justos guerreiros de um tempo passado se transformaram nas mesmas coisas que juraram desmantelar. E assim começa o conflito dessa série. Depois de nos lançar no meio do caos, o programa revela detalhes em camadas, explicando as histórias complexas e as negociações intricadas que levaram à tragédia atual. Aos poucos temos flashes do passado, onde vamos entendendo pouco a pouco como eles chegaram no ponto em que estão, suas motivações e histórias. Turbilhão usa e abusa de linguagem intelectual e monólogos exagerados para explorar a linha tênue entre o bem e o mal. Mas cada peça é deliberada aqui. Cada palavra é uma escolha, e quando você percebe o que está acontecendo, você já está completamente absorvido por essa trama cheia de drama. Sabe aquele livrinho Minutos de Sabedoria? Você se sente dentro dele, com lições e ditados entoados pelos personagens em cada ato, que parecem justificar plenamente cada ação tomada. A história é uma teia de alianças mutáveis e visões conflitantes, um reflexo do nosso mundo e das suas falhas, um caminho para a redenção que leva à morte, e finalmente um vislumbre de sonhos perdidos e promessas quebradas. Um verdadeiro jogo de xadrez, onde a cada jogada tudo muda. Você não tem um minuto de tédio ou marasmo nessa série. O show ficou ainda melhor conforme avançava, continuando a me surpreender e a encantar a cada reviravolta. Cada detalhe, desde apertos de mãos rejeitados até comentários insensíveis, tinha sua importância. E fica claro que, independente das melhores intenções que se tenha, na política é impossível conseguir alguma coisa sem sujar de alguma forma as mãos. E o que mais me marcou foi uma frase, ou melhor, um ensinamento que passou a ecoar o tempo todo. Basta uma palavra para acusações falsas, mas nem 1000 palavras são suficientes para provar a inocência. E tem mais, a verdade não derrota as mentiras, é preciso mentiras ainda maiores. E por mais que você pense que não é assim não, a série te mostra que sim, é exatamente assim que funciona. E o que realmente diferenciou Dong Ho daqueles que ele queria apagar da história foi sua vergonha pelas próprias ações, em vez de ignorá-las como outros fizeram. Embora pareça uma diferença pequena, essa distinção foi crucial nas decisões que se seguiram. No fim, porém, tanto ele quanto os inimigos justificaram suas decisões com base em seus objetivos. Nesta história sobre política, poder e promessas, todos seguiram em direção às suas próprias respostas. Se você gosta de política, negociações e jogadas de mestre bem inteligentes, essa série é imperdível. Não tem nada a ver com os mimimis que vemos por aqui do povo falar sobre política. Uma verdadeira aula de xadrez. Pensar, elaborar, jogar, recalcular e checkmate. Assim como os protagonistas esperavam deixar suas marcas na história, acredito que não esquecerei esse drama por muito tempo. E foi isso, pessoal. Comenta aqui se você já assistiu e o que achou dessa trama. E espero que tenham curtido mais essa dica. E se curtiu, deixa aquele like aqui. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. E já sabe, passa lá no meu blog para mais novidades. O endereço está aqui na descrição. Até a próxima!